Nicho de mercado, essa é uma palavra que sempre aparece para quem está começando na atividade na avicultura caipira ou mesmo já está no negócio. Todo mundo sempre discute como atingir o nicho de mercado. Mas por que olhar por essa ótica de nicho de mercado? É para agregar valor ao produto, para eu colocar mais dinheiro no bolso. Olha esse exemplo de dois alunos nossos nessa semana só. Um deles vendendo o ovo no estabelecimento que está repassando a quase R$ 20 a dúzia. Já nesse outro caso, quase R$ 13 a dúzia. Vamos comparar isso no vídeo de hoje e vamos discutir como agregar valor ao meu produto. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de mais nada, já queria pedir a sua inscrição aqui no nosso canal, não custa nada. Muita gente que assiste não é inscrito, é só apertar em inscrever-se, ativar o sininho de notificação. Toda segunda e quinta, 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui na escola para você se manter informado, se manter por dentro das discussões mais recentes sobre a avicultura caipira. Então já se inscreve que é importante pra gente. E antes de mais nada agora, de fato, sobre o conteúdo, importante entender que quando a gente fala como um negócio, isso é um ponto importante, né? Todo mundo fala sobre produção como um negócio, a criação, eu preciso olhar a criação como um negócio. Mas qual é o objetivo disso, né? O negócio é gerar lucro. O negócio está relacionado à empresa. Então, na verdade, é olhar a sua criação, olhar as galinhas como uma empresa, como uma produção de algo que vai ser comercializado e no final o importante é lucro, é colocar dinheiro no bolso. E vamos lembrar que a empresa vive de lucro, é claro, e quanto mais lucro, quanto mais rentabilidade essa empresa tem, melhor. Todo mundo que é empresário busca o crescimento da sua empresa, quer chegar cada vez mais longe, expandir os seus negócios e principalmente melhorar sua margem de lucro e colocar mais dinheiro no bolso. Isso é natural. Então, quando a gente fala da avicultura caipira como um negócio, é entender que eu estou falando de uma empresa de produção de ovos que vai vender esse ovo, que é o meu produto, visando lucro, visando ganhar dinheiro. E duas grandes variáveis, elas vão influenciar na minha lucratividade. Pensando na empresa de produção de ovos caipiras, são dois principais motivos, dois principais fatores que influenciam na rentabilidade, na lucratividade aí da empresa. O primeiro deles são os custos de produção, aqui extremamente importante. Claro, 70%, por exemplo, dos custos de produção é com ração. Então, tudo que eu puder mexer para manter qualidade, mas diminuir o meu custo de ração, eu impacto diretamente no lucro da empresa, impacto diretamente de quanto dinheiro eu estou colocando no bolso. Da mesma forma que eu economizar em logística, eu conseguir ser mais eficiente com relação a calendário de vacinação, a embalagens, enfim, tudo que envolve atividade que eu tenho de custo na empresa vai influenciar no meu lucro, que é o que a gente está discutindo aqui como um negócio. E o outro ponto importante, que aí está mais relacionado à nossa discussão de hoje, é com relação à venda do ovo, ao quanto eu vou conseguir vender esse ovo no mercado. Se a gente pegar, por exemplo, essa semana de dois alunos diferentes, claro que eles estão em locais diferentes, e a gente vai discutir aqui hoje, um está entregando no mercado que está repassando a R$ 12,99 a dúzia. Já nesse outro caso, está repassando a R$ 19,90 a dúzia, é um varejão. Então você tem lugares diferentes, que a gente vai falar sobre isso, lugares, é claro, territórios diferentes, mas em um lugar se comercializa o ovo a quase R$ 20 e no outro a R$ 12,99. Se a gente pensar que a margem do varejão, do mercado, é 30%, claro, um exemplo hipotético aqui, isso vai variar bastante, mas se a gente pegar que é 30% a margem do mercado, um está vendendo o ovo a R$ 9,00 e o outro está vendendo o ovo a quase R$ 14,00, a R$ 13,00 e pouco. O que dá cada ovo a R$ 1,16, nesse caso que está vendendo mais caro, e no outro caso a 75 centavos, está vendendo a R$ 9,00 a dúzia, 75 centavos cada ovo, no outro caso 1,16. Dá uma diferença de 40 centavos praticamente, 41 centavos no ovo.
o mesmo produto. Estamos falando de ovo caipira, os dois trabalham no sistema caipira. Só que um vende a 1,16 o ovo e o outro a 75 centavos esse ovo. E aonde está o ajuste, né? Claro que são vários fatores, mas essa diferença reflete no bolso. Um com certeza coloca mais dinheiro no bolso do que o outro nessa perspectiva, nessa comparação aqui. Uma coisa importante, né? Falando porque os dois são sistemas caipiras e isso é um ponto fundamental. Falando um pouquinho de custos de produção, eles são os que mais influenciam no preço do ovo na gôndola do supermercado, por exemplo. No preço do ovo sendo vendido ao consumidor final. Sem dúvida nenhuma, o que mais precifica o produto é o sistema de produção. E na verdade é o custo de produção. E o custo de produção ele está diretamente relacionado ao sistema de produção. Pensa comigo que um sistema convencional, que a gente chama, né, industrial, que trabalha com galinhas em gaiolas, em 6 andares, para os dois lados, chega a alojar 25, 50, até 100, 200 mil poedeiras aí em cada galpão, né? Mas pensa que você tem 50 mil galinhas aí num galpão, sendo alojado em 6 andares, num espaço muito reduzido. É um galpão e cada galinha aqui não tem mais que uma capa de CD de espaço para poder viver toda a vida dela. Então essa relação produz um ovo com baixo custo. Cada ovo, é claro, né? Pensando nessa relação, o custo de produção aqui por ovo, ele é muito reduzido. Porque você tem um volume gigantesco e você está otimizando demais energia, otimizando tudo que precisa com um número gigante de aves aí em um mesmo espaço. Agora, quando a gente vai para sistemas alternativos, principalmente sistemas caipiras, que é a praia da Escola de Avicultores, é outra realidade. Os custos de produção eles se elevam bastante. E quanto menos aves eu alojo, maior é o meu custo, a relação de custo por ovo. Sem dúvida nenhuma, o ovo é volume. Quanto menos eu produzo, maior meu custo de produção. Quer um exemplo? Vacinação. Se eu alojo 300 galinhas e quero vacinar certinho, eu vou gastar X. Se eu alojo 1000 galinhas e quero vacinar certinho, eu vou gastar os mesmos X. Porque as doses que a gente encontra no mercado, na maioria dos casos, são para 1000 aves. Então, se eu tenho 1000 aves, é o mesmo preço que eu vou pagar na vacina do que se eu tiver 300, 400, 500, enfim. E quando a gente vai para sistema caipira que ainda tem acesso à área externa, que você tem que respeitar dimensionamento, densidades, aí o buraco fica mais embaixo ainda. O custo de produção nos sistemas caipiras orgânicos alternativos é muito maior quando comparado aos sistemas convencionais, isso sem dúvida nenhuma. E é claro que isso se traduz ali na gôndola do supermercado. Sempre o ovo branco, que a gente chama, que associa ao ovo industrial, vai estar mais barato do que o ovo caipira, por uma lógica de preço de produção, de preço daquele produto. O valor para produzir ele é maior. E isso é um ponto fundamental para discutir sobre nicho de mercado. Assim como o território, que a gente fala aqui do território, é estudar a região que você está. Qual é o comportamento, qual é a característica do consumidor? Aqui já entra também numa outra perspectiva que a gente não vai aprofundar aqui, que é a pesquisa de mercado. Dentro, né, dessa lógica de achar o nicho de mercado, tem que fazer uma pesquisa de mercado. Achar o nicho de mercado está sempre atrelado a uma pesquisa de mercado. E nessa pesquisa de mercado você vai identificar no seu território qual é o comportamento desse território, como é a oferta e demanda do ovo caipira, o que eles entendem como ovo caipira. Eu tenho uma aceitação maior desse ovo caipira produzido por linhagens, ou eu moro muito no interior e aí a galera só aceita ovo caipira como aquela galinha pé duro de fundo de quintal, não tenho muita abertura, eles não têm muita aceitação desse tipo de ovo. Vou ter que rodar aí mais outras regiões, isso vai onerar um pouquinho mais meus custos com logística. Então identificar o território, principalmente se tem oferta, se tem demanda, tem gente produzindo ovo caipira, onde está vendendo, qual é o preço de venda disso no mercado. Tudo isso é muito importante para você identificar o seu nicho de mercado. Nicho de mercado nada mais é do que realmente um recorte
de uma característica, dessa caracterização, dessa especificidade. Eu falaria nicho de mercado como algo específico, né? É um público específico que está disposto a pagar mais por um ovo caipira, um ovo orgânico, um ovo de galinha livre de gaiola, mas não por si, não pelo produto em si, porque a hora que ele pega o ovo é o mesmo, né? O produto é igual. Ele vai pegar um ovo vermelho lá e pegar um ovo caipira produzido por uma postura creme, por uma postura vermelha, né? A Nova Ogem-Brau, é igual, pode ser até a mesma linhagem, né? Nova Ogem-Brau é muito utilizado em gaiola. Então, o ovo em si, o produto, é a mesma coisa. Porém, o ovo caipira, aquele consumidor sabe identificar as características que estão por trás daquele produto. O que está por trás daquele produto? Primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é o bem-estar animal. E é uma das coisas que ele está mais preocupado quando ele adquire um ovo caipira. Ele compra ovo caipira porque ele está preocupado com as questões de bem-estar animal, porque ele já sabe a forma que a galinha é criada na gaiola e ele dá preferência para adquirir um ovo de uma galinha que foi criada solta. E se ele está escolhendo caipira, que teve acesso à área externa. E mais do que isso, que tem relações de sustentabilidade por trás. Ele entende que aquele produtor respeita as questões ambientais, aquele produtor tem colaboradores ali, principalmente a família trabalhando, tem uma relação mais próxima com o território que ele vive. Essa é uma característica também desse nicho de mercado do ovo caipira. O cara, ele quer comprar um ovo produzido ali na região. Ele não quer comprar um ovo que vem de muito longe, porque tem logística, tem transporte, tem qualidade, e inclusive tem a dinamização aí da economia local, né? Se ele adquire um ovo do avicultor dali da região dele, ele vai comprar e vai girar a economia ali. Para ele é muito melhor girar a economia da região, economia regional, do que ele comprar um ovo que está vindo de outro estado. Então isso também pesa na hora da escolha desse consumidor. Esse é o nicho de mercado do ovo caipira. Ele é diferenciado, porque ele sabe que o preço é maior. Só que ele paga o preço e paga o que está por trás. Ele quer levar toda essa experiência de produção. Só que aí entra outra discussão de como o avicultor, primeiro, identificar de fato esse nicho de mercado, mas depois, como ele agregar esse valor, como ele atender às expectativas desse consumidor e ele poder trabalhar com uma margem legal de lucro ali. Foi o que a gente viu a comparação, né? O ovo caipira sendo vendido a quase R$20 em um lugar e no outro lugar vendido a R$13. O mesmo produto produzido pelo mesmo sistema de produção. O que faz um consumidor pagar quase R$20 num produto e ele ser vendido em outro lugar por R$13, muito mais barato, a mesma coisa. E é aí que está essa questão de nicho de mercado. E alguns outros pontos importantes é que esse consumidor geralmente ele tem um maior poder aquisitivo. Ele tem um maior poder de instrução, ele estudou mais, por isso que ele também questiona um pouco mais como o alimento é produzido e principalmente ele consegue pagar mais. A questão também é da grana, ele só paga mais porque ele pode, ele geralmente tem mais poder aquisitivo. Tem muita gente que sabe a diferença, que dá preferência para um ovo caipira, mas infelizmente não tem condições financeiras, prefere pagar um pouco mais barato. É preço também. E esse é o nicho de mercado que vai pelo preço e que não é o nicho de mercado do ovo caipira. O ovo caipira ele vai porque está por trás dessa produção. E saber identificar isso é muito importante. Por exemplo, se a cidade tem locais que não têm um poder aquisitivo muito alto ou um pouco maior ali, de repente tem que analisar se vale a pena investir na comercialização naquela região, sendo que o seu custo de produção ele vai ser maior. Tem toda uma estratégia que a gente vai falar sobre como entregar isso, mas ele precisa ter esse valor agregado para você fechar a conta, para você ter lucro. E para agregar esse valor, precisa achar esse nicho de mercado, achar esse cara que está disposto a pagar mais por essa experiência diferenciada que é o seu produto.
Quer um exemplo que eu acabei de lembrar aqui? Eu fui dar um curso uma vez no sul do Pará, em Canaã dos Carajás. E eu estava falando sobre marketing, comercialização lá na sala e o pessoal falou: ah, professor, aqui em Canaã dos Carajás não tem a possibilidade de agregar valor, aqui não dá, não tem lugar que compra, né? Reclamando um pouquinho dessas questões. À noite, eu estava no hotel, saí ali perto do hotel para dar uma volta, para comer alguma coisa. Encontrei uma espécie de cerealista. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui no interior, a gente chama de cerealista, que vende de tudo, né? Vende grãos. No outro dia eu fui lá e não tinha ovo caipira. Mas eu conversei com a moça, falei: olha, eu tô fazendo um curso aqui com o pessoal, eles estão, né, pensando em produzir ovos caipiras, uma pegada diferente, como um negócio. Expliquei um pouquinho para ela, dialoguei com a vendedora, que no caso era a proprietária ali da cerealista. Falei: você não tem interesse? A gente fazer aqui um expositor, muito legal essa ideia de expositor, já estamos entrando aqui até nas estratégias de marketing, né? Mas eu não vou falar isso aqui agora. Então você tem os expositores, posso pôr um expositor com os ovos caipiras aí do pessoal do curso, para fazer uma experiência em consignação. Se vender, beleza, se não vender eu pego aqui e levo embora, né? E ela foi super aberta, claro, põe aqui, né? E eu lembro que a gente chegou num valor muito atrativo, tanto para o avicultor quanto para ela, uma margem legal e tinha potencial. Ela falou que provavelmente tinha potencial porque era o público dela. É o nicho de mercado dela, né? Uma coisa mais gourmet ali, enfim, já tem um valor maior dos produtos que estão sendo comercializados ali. E é ali que você vai colocar o seu ovo. Eu sempre dou exemplo da água. Se eu sair aqui na esquina de casa, tá vendendo ali a 50 centavos uma garrafinha na distribuidora. Se eu pego um pacote e compro ali a 50 centavos cada água. Só que se eu vou para o aeroporto fazer uma viagem, eu vou pagar 7, 8 reais no mesmo produto. Então o produto ele custa 50 centavos na esquina de casa e ele custa 7 reais no aeroporto. Tem 2 pontos aqui: volume, para sair 50 centavos eu tenho que comprar um pouquinho mais de água, e lugar, e o local que ele está sendo vendido. E eu preciso pensar isso como nicho de mercado. Ovo é volume e lugar. Então, se eu tenho um volume menor, eu tenho que agregar cada vez mais valor e colocar isso, então, para agregar valor em um lugar específico, onde tem aquele público para pagar mais. E uma outra coisa que é importante também de identificar, que dá para trabalhar, são subnichos, né? A gente fala muito pouco isso, mas é importante, é uma estratégia fantástica. Subnichos, vamos falar aqui sobre, por exemplo, idosos, sobre crianças, do ponto de vista do consumo de ovos, né? Sobre fitness, sobre academia. Então só pega o Rafa aqui, um grande parceiro aí da escola, um aluno que produz ovos orgânicos aqui no estado de São Paulo. Ele criou a linha fitness, né? Proteína aqui, faz uma propaganda e ele agrega valor a esse produto trabalhando com um nicho, um subnicho, né, do consumidor do ovo, que é essa perspectiva do fitness, de quem frequenta a academia e tem uma demanda e come muito ovo aí, né? Para crianças, para idosos, então tem especificidades, né? O ovo tem qualidades, tem propriedades que dá para você explorar para cada um desses nichos. A importância do consumo do ovo na fase adulta, a importância do consumo do ovo para as crianças. Esse é um recorte interessante que a gente chama de subnicho. Então, dentro do nicho ainda tem subnichos para você trabalhar. E na verdade, como trabalhar isso? Eu vou deixar aqui agora um curso gratuito que eu fiz com o Senar, aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link desse curso que chama Agregação de Valor na Avicultura Caipira. Curso que eu desenvolvi com o Senar, o conteúdo aí tá bem bacana, você faz ele online até por WhatsApp. Não tem custo nenhum, vale a pena. Eu trago muitas estratégias de como agregar valor. Tudo que eu falei agora foi para identificar o nicho, mas agora quais são as estratégias que eu utilizo para chegar nesse consumidor em específico e conseguir colocar esse valor maior aí? Essa resposta ela não é tão simples, ela tem variações, ela envolve vários eixos e é o que a gente discute dentro do curso de agregação de valor na avicultura caipira. Gratuito, o link está na descrição aqui, no primeiro comentário fixado. Faz o curso e depois vem aqui me contar o que você achou. Obrigado por acompanhar o nosso conteúdo, um grande abraço!